As anedotas mais curiosas da história. A história parece excitante para mim, especialmente se for bem contada. Lon V, Senhor de Madrid, Guadalajara e Ciudad Real. Como um rei da Arménia acabou sendo o Senhor de Madrid, Guadalajara e Ciudad Real. Bem para um começo de generosidade de João I de Castela. Leão V foi feito prisioneiro em 1375 pelos mamelucos e levado para o Cairo. Os reis de Castela e Aragão e o Papa Clemente VII decidiram ajudá-lo a ser libertado, mas nem Pedro IV nem o pontífice lhe deram dinheiro. Para que pudesse ser mantido, João I concedeu-lhe o senhorio de Madrid, Andújar, Guadalajara e Vila Real, hoje, Ciudad Real, e uma renda de 150.000 maravedis. Porém, era tão impopular entre os habitantes locais, focalizou-se em levar dinheiro que João prometia que ele nunca o denunciaria novamente. A secretária que carregou a marca da Espanha. Como acontece agora, um país que é muito poderoso não costuma ter a simpatia dos outros. Isso aconteceu com o Império Espanhol no século XV e António Pérez, secretário de Felipe II, deu o toque final. Ele se intrometeu contra o irmão do rei, tentando fazê-los encarar um ao outro, mas o tiro saiu pela culatra e ele teve que fugir. Como sua família vinha de Aragão, que era governada por sua própria jurisdição e onde não seria tão fácil julgá-lo, ele foi para Zaragoza. O rei usou a Inquisição para aprisioná-lo, mas os aragoneses se amotinaram. Felipe II enviou seu exército, mas António Pérez já havia escapado de novo, primeiro para a França e depois para a Inglaterra. Lá ele ofereceu a informação com a qual a lenda negra seria criada. Seria de pouca utilidade para ele, porque na morte de Filipe II sua figura deixou de ser interessante e ele morreu na pobreza. Laranjas da China. Agora sabemos que as laranjas vêm da China, ou da Índia, mas quando os primeiros viajantes espanhóis chegaram à China e viram algo tão comum aqui como uma laranja, não conseguiram acreditar. Essa é uma das possíveis origens da expressão. Outra é que os vendedores anunciavam laranjas da China quando ainda não era possível trazê-las em boas condições, mas os clientes não doíam. De qualquer forma, a origem da palavra laranja é curiosa, vem do sânscrito e daí passa para o árabe. Foram eles que os trouxeram para a Espanha e da perda de cartas de naranja espanhola para idiomas como o inglês. No entanto, em árabe soa Portugal, como Portugal, já que os portugueses trouxeram no século XV novas variedades desconhecidas até então. O pintor de burro. No Salão dos Independentes de 1910, o trabalho intitulado Et le soleil s'endormit sur l'Adriatique e o sol adormeceu no Adriático, por um Joachim Raphael Bournali foi exibido. O pintor também publicou um manifesto artístico nos jornais, algo comum na época, que colocou na boca de todos. O mistério sobre o personagem durou até que o pintor Roland Dorgelès disse a verdade ao editor do jornal Le Matin. Bournali era o pseudônimo de Lolo, o burro do dono do famoso cabaré, ainda em aberto, Le Lapin Agile. Juntamente com outros pintores, ele amarrou uma escova com a qual ele pintou o seu melhor, e único, trabalho para a cauda do animal. A invenção da cadeira elétrica. Consertar pessoas não era o uso original da cadeira elétrica, era uma estratégia de marketing. Seu inventor foi Harold P. Brown, funcionário da Thomas Edison durante a chamada Guerra das Correntes. Edison usou a corrente contínua, mas viu como Nikola Tesla inventou a corrente alternada, o que permitiu que ela fosse transportada ainda mais sem perdas. Para convencer o público de seu perigo, Brown criou a cadeira elétrica, que eletrocutou vários animais, incluindo um elefante. Era de pouca utilidade quando o próprio Tesla se expunha à corrente sem sofrer danos. Pois o que era útil à invenção era convencer o Estado de Nova York de que esse método era mais humano do que o enforcamento. Para encontrar uma batalha, você tem que encontrar o primeiro osso. Encontrar um osso a partir de 1200 AC não é tão raro. O que é verdadeiramente especial sobre a descoberta feita pelo arqueólogo amador Ronald Burguard enquanto caminhava com seu pai ao longo das margens do rio Tolense era que o osso tinha uma ponta de lança presa nele.
Desde então, ele continuou procurando por restos na área, até encontrar os restos mortais de 130 pessoas. Esta batalha de Toulense, em que se estima que mais de 750 pessoas puderam participar, é a mais antiga em que há provas, embora existam textos em que outros anteriores são narrados. A libertação dos prisioneiros da Bastilha. Se eles sabem algo que podem fazer na França, eles são símbolos: a Torre Eiffel, a baguete. Entre eles está a captura da Bastilha. Em 1789, o povo francês estava farto de seu rei. A Bastilha tornou-se o símbolo de seus excessos depois de estarem presos personagens como Voltaire, na época, o Marquês de Sade, defensor da Revolução. Para adicionar combustível ao fogo, o prisioneiro disse que ia matar os presos que gritavam da janela de sua cela. Em 14 de julho, os revolucionários decidiram pegar a prisão de Julho, que tinha mais de 100 soldados. A surpresa veio quando, após a captura, eles descobriram que havia apenas 7 prisioneiros e que o Marquês de Sade havia sido transferido para um asilo poucos dias antes. Faça uma descoberta brincando com excrementos de elefantes. Os traços de Letuli, Tanzânia, mostram que os hominídeos já estavam de pé há 3,5 milhões de anos. O engraçado é que eles foram descobertos quando Andreu e Lida Stern, 2 membros da equipe liderada pela antropóloga Marilia Kay, ficaram tão entediados que começaram a jogar esterco de elefante. Quando ele se abaixou para procurar mais munição, percebeu que estava nos trilhos. Maquiagem para evitar infecções. Maquiagem não é novidade e para verificar isso você só tem que ver os antigos egípcios. Muito antes do primeiro batom, no Egito eles já colocavam seus olhos com couro feito de chumbo, o que evitava doenças infecciosas nos olhos. E, claro, maquiagem não era apenas uma coisa de mulher, homens e meninos aplicavam couro igualmente. Um rei analfabeto. Durante séculos, um rei que não sabia ler não era incomum. Por exemplo, Carlos Magno não pôde ler e ainda realizou um pequeno renascimento durante seu reinado. Outra coisa era que no final do século XVII, quando a leitura era difundida entre as classes mais ricas, um rei não sabia ler. Era o caso de Carlos II, chamado Benediched, embora provavelmente esse fosse o menor dos seus problemas. Ele não falava corretamente até os 10 anos de idade e quando andava tinha que se apoiar em algo para evitar cair. Como rei, ele delegou o governo, que não foi mal. Durante o seu reinado não houve falência, ao contrário de seu pai, seu avô e seu bisavô. Sua maior falta não era dar um herdeiro à coroa, o que provocaria sua morte na Guerra de Secessão. Uma girafa para o imperador da China. Se os chineses não descobriram a América, é porque não a propuseram. Ao mesmo tempo, Colombo tinha navios melhores do que os europeus, mas, em vez de ir para o leste, eles se concentravam em saber melhor o que tinham perto, e sabiam que existiam. Zengue foi o melhor dos seus navegadores, com barcos a 100 metros maiores que o de São Gabriel de Vasco da Gama, por exemplo, que não chegou aos 24 metros. 7 viagens que Zeng fez ao Sri Lanka, Sumatra, Índia, Maldivas. De sua 4ª viagem ele retornou com um Klin, um animal mitológico que só aparecia diante dos grandes governantes, e que ele deu ao imperador Yongle. Na verdade, era uma girafa simples. O fogo valeriano é na verdade grego. Em Game of Thrones, para evitar a conquista do Porto do Rei, o fogo valeriano é lançado das muralhas. Por incrível que pareça, essa cena é, na verdade, baseada em um evento histórico, o Cerco de Constantinopla, 674 a 678 e 717 a 718. No entanto, acredita-se que seu inventor foi Arquimedes, que no ano 214 a.C. destruiu parte da frota romana com o chamado fogo grego durante o cerco de Siracusa. De pouco uso a invenção, Siracusa seria tomada 2 anos depois e Arquimedes morto. A dança de San Vito foi real. Agora é apenas uma expressão, mas como a maioria, a dança de San Vito tem uma base histórica. Entre os séculos XIV e XVII houve várias epidemias de uma doença misteriosa que fez com que os enlutados não parassem de dançar até morrerem de exaustão.
como muitos foram trazidos diante da imagem de San Vito para tentar remediá-lo, com o nome do santo a doença permaneceu. De um desses episódios ocorreu em 1237 a história do flautista nasceu. Laurel contra a calvície. Na antiguidade os homens não se vestiam bem careca. Embora muitos como Hipócrates procurassem a solução jogando tudo em seus cabelos, Júlio César encontrou um remédio definitivo. Pediu ao Senado para deixá-lo sempre usar a coroa de louros que os generais triunfantes poderiam seguir entrando em Roma. Dessa forma você não veria a careca. O primeiro assassinato ocorreu em Atapuerca. O primeiro assassinato de que eles têm provas aconteceu cerca de 430 mil anos atrás em Atapuerca, Burgos. A vítima era dona do crânio 17, que tem marcas de 2 fortes golpes feitos de cima para baixo, o que exclui o acidente. Da arma só se sabe que era um objeto contundente e o agressor, que era destro. O rei da máscara de prata. Balduíno IV, rei de Jerusalém entre 1174 e 1185, durante anos escondeu o rosto com uma máscara de prata. O motivo foi que ele sofreu os estragos da lepra, que o deixaram sem nariz, dando origem ao apelido de Rei Porco. Apesar da doença, pela qual muitas pessoas eram desprezadas, os súditos de Balduíno eram leais ao seu rei até sua morte. Parece que sua doença não o impediu de se colocar à frente de seus exércitos contra as tropas de Saladino que queriam conquistar seu reino. Friné, linda e inteligente. As mulheres da Grécia Antiga foram presas no gineceu da sua casa e careciam de direitos que, por exemplo, as mulheres egípcias, desfrutavam ao mesmo tempo. É por isso que Friné se destaca, amante e modelo do escultor Praxíteles, de quem numerosas anedotas que destacam sua inteligência estão preservadas. Por exemplo, em uma ocasião, Praxíteles lhe ofereceu uma escultura, mas ela não sabia qual escolher. Por isso, ele gritou que havia fogo na oficina, para o qual o escultor reagiu, querendo salvar a estátua de Cupido, que era evidentemente o que ele acabou escolhendo. Uma guerra para ser confundida da rua. Se em 28 de junho de 1914 Leopold de Luca não tivesse sido confundido com uma rua, talvez a história fosse diferente. Mas ele fez e o motor do carro que ele dirigia parou assim que ele fez uma manobra para tomar o caminho certo para o hospital em Sarajevo, quando Gavrilo o Príncipe aproveitou a oportunidade para atirar no arquiduque austríaco Francisco Fernando, que estava no carro, e sua esposa. O Lepanto de um só braço. Não foi mutilado. Os detratores de Miguel de Cervantes lhe deram o apelido de El Manco de Lepanto, que sobreviveu até hoje. No entanto, Cervantes manteve seus 2 braços toda a sua vida, só que ele perdeu parte da mobilidade da esquerda, como resultado dos ferimentos sofridos durante a famosa Batalha de 1571. Rainha após a morte. O nobre galego Inês de Castro nunca se tornou rainha de Portugal. Na vida, amante de Pedro de Portugal, foi rejeitado tanto por seu pai, Alfonso IV, quanto pelos nobres. Os amantes eram casados secretamente, mas para impedi-la de reinar, vários nobres a assassinaram em 1355. 2 anos depois, Pedro subiu ao trono e, segundo a lenda, exumou o cadáver de sua amada para que ela pudesse ser coroada. Em qualquer caso, Inês é considerada rainha de Portugal e foi sepultada no mosteiro de Alcobaça junto ao enterro de Pedro. A Porta do Céu. Especialmente para os judeus. Entre 1943 e 1944, La Puerta del Cielo foi filmado em Roma, um filme dirigido por Vittorio De Sica e produzido pelo Vaticano, no qual a viagem de vários peregrinos a Loreto foi contada. De fato, o filme em si foi o menos interessante para todos, foi uma simples capa para salvar 300 judeus e antifascistas da morte. Para conseguir isso, foi dito que eles eram técnicos e extras e eles foram acomodados na Basílica de São Paulo fora dos muros, onde a gravação foi feita. A gravação foi estendida até o dia anterior à chegada dos aliados, o que é necessário para salvar centenas de pessoas. O filme, por outro lado, passou sem dor ou glória.